Bom dia todo mundo. Espero que todo mundo inicie essa semana sendo uma semana boa, com muitos planos a serem realizados e que tudo lhe corra bem. Semana passada a gente teve uma semana muito difícil, né? Quem mora em alguns estados do Brasil que foram afetados pelas ventanias, os fortes ventos. E aqui no Rio de Janeiro, na Rua Sul, nós sofremos. Eu estava no centro do Rio de Janeiro, saindo do trabalho, quando meu marido me ligou falando da ventania. E ele falava: Michele, são árvores caídas, são casas sendo danificadas, construções em andamento que estão colocando em perigo outras casas. E eu tentando voltar para casa, e enquanto eu voltava para casa, presa num engarrafamento, e talvez na primeira vez naquele dia eu pensei o quanto, e percebi, né, o quanto que eu gostaria de estar em casa, e não estava preocupada com o horário, e sim com quem estava aqui, e não estava preocupada com os compromissos ou com as agendas que eu não dei conta de realizar, ou ainda com aquilo que eu iria realizar, mas sim preocupada era de encontrar todo mundo aqui em casa bem, que a minha família toda estivesse bem. E foi naquele momento que eu pedi profundamente a Deus: Senhor, guarda minha família, guarda todos eles, Senhor, não deixa que mal nenhum aconteça com ninguém. E às vezes é uma tempestade que chega na tua vida, que te coloca em pauta para realmente fazer você refletir o que realmente importa. E tem um versículo que fica em Salmos 121, que fala, né, acerca desse cuidado de Deus, que o Senhor guardará de todo mal, que o Senhor guardará a nossa alma, que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Então, assim, isso me trouxe tranquilidade, isso me trouxe paz naquele momento onde eu só queria tentar chegar e todos os caminhos estavam fechados para eu poder chegar. E existem tempestades que podem reorganizar as nossas prioridades, e não é que Deus tenha prazer no sofrimento, Ele não tem, mas é talvez que nos momentos mais difíceis a gente se coloque, a gente se torne um pouco mais sensível para poder ouvir e entender o que realmente ocupa lugar no nosso coração, ou o que de repente deveria ocupar lugar no nosso coração. Naquele instante eu não pensava no trabalho, eu não pensava em nada que eu precisava fazer, eu só pensava que eu só queria chegar em casa e vê-los, tocá-los. E isso me fez perceber como que às vezes a gente gasta energia demais com coisas que não são urgentes e com coisas que não são prioridades. E eu queria entender com você, falar com você acerca disso, né? A gente também tem uma passagem que fala na Bíblia acerca disso, né? Do cuidado de Jesus também, onde ele acalma a tempestade, né? Ele está ali no barco e uma tempestade muito forte atingiu aquele barco, e enquanto todos olhavam para a onda e todos desesperados, Jesus estava lá embaixo, dormindo, porque para ele nada estava fora do controle, até porque ele tem todo o controle de tudo nas mãos. E a presença dele era maior do que o medo, e com simples, né? Com simples, uma simples ação dele, o mar se acalmou, todos puderam ver a glória e o poder dele no controle do que talvez poderia ser incontrolável aos nossos olhos. E eu queria entender, se você hoje está passando alguma tempestade, que você está tão agitada, que você está tão turbulenta, que você está tão assim, mexida, queria que você pensasse: isso realmente importa? Se você olhar para fora, você pode entender se realmente se importa. Se você está passando por uma tempestade tão agitada, deixando a tua alma tão agitada, os seus pensamentos tão agitados, eu queria que você pudesse pedir a Deus para poder acalmar a sua tempestade, assim como Ele fez lá atrás, Ele faz aqui hoje com você. E talvez quando a gente se coloque, talvez quando a gente se permitir se colocar nesse lugar de enxergar as nossas tempestades, o que vale realmente a pena, ali a gente vai achar realmente a solução e o nosso tesouro. Eu queria deixar isso para você hoje, que não há tempestade que o Senhor não possa acalmar, não há mar
turbulento que o Senhor não possa acalmar. Não há vento ou ventania, tempestades que Ele não possa acalmar. E que você possa colocar toda a sua vida, todos os seus intentos, todos os seus projetos na mão do Senhor. Que sua família seja guiada, abençoada por Ele. Que o seu caminhar, que a sua vida reflita o amor dele e que por onde você passe, você possa acalmar tempestades assim como ele fez. Queria deixar essa reflexão para vocês, para que a gente possa começar essa semana nos fortalecendo naquilo que realmente importa, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, uma boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo no coração.